Só ajustar aqui para a gente iniciar. Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da semana Pilates e Evidências. Estou muito feliz, estou muito animada, estou muito ansiosa para esse encontro. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou só introduzir um pouquinho do tema que a gente vai abordar hoje. E além disso, já vou convidar vocês a compartilhar essa live também. Já deixa aqui a curtida. Se puder, deixa nos comentários também, dá um oi, dá um joinha, para eu conseguir ir interagindo com vocês e ver quem está participando já da aula. E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Pilates como ferramenta terapêutica. Como eu disse, hoje é a primeira aula de uma sequência aí de profissionais incríveis que vão estar dando direcionamento dessas aulas, uma sequência aí falando sobre disfunções da coluna, atleta de alto rendimento, recursos manuais. Então, assim, tem muita coisa legal. Quem não fez a inscrição, a gente disponibilizou um link na bio do Instagram, então o pessoal está conseguindo começar a entrar agora, a gente acabou de disponibilizar esse link. Então, se vocês quiserem, pode compartilhar, o link está na bio. Então, é só compartilhar o link que está na bio para que outros profissionais possam participar. O dia de hoje acho que vai ser muito especial para mim e eu espero que no decorrer dessa live também seja muito especial para você que está assistindo, porque tem muita surpresa, tem muita coisa boa, tem muita parceria, brinde, enfim, tem muita coisa legal ao longo dessa noite. E é um tema que eu amo falar. Então, enquanto isso, vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários, deixa de onde vocês estão, né? De onde vocês estão assistindo a nossa live. Se vocês são aqui do Rio, eu sou do Rio. Se vocês são de outro estado, de outro município, qual bairro vocês são, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, eu sou Luma Coelho, sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates aí há mais de 14 anos e formo profissionais, né? Já formei alguns, né? Então, bota aí na lista de mais de uns 800 profissionais formados e certificados. E foi principalmente por isso, por essa vivência que eu acho incrível, uma parte do meu trabalho que eu amo muito, que é ensinar outros profissionais. E aí foi no decorrer dessa experiência com outros profissionais que eu pude ver o quanto o mercado Pilates, né, precisava de uma mudança, né, na minha opinião, baseado em tudo aí que eu vivo com esses profissionais. E eu comecei a perceber o seguinte, os profissionais, eles saíam do curso de certificação muito inseguros, né? E aí, daí eu idealizei o Ali Pilates Integrativo. Não sei se vocês já estão acompanhando a gente nas redes sociais, né? A proposta dessa semana, Pilates e Evidências, é uma proposta, é uma das propostas da Ali Pilates Integrativo, que é elevar o nível do Pilates no Brasil, no mundo, onde quer, né, que tenha Pilates, que a gente faça com mais qualidade, com mais respaldo científico. E essa semana, por isso que, enfim, eu estou muito feliz, porque foi um projeto ainda aí no esboço, e a gente conseguiu montar uma turma semente, uma turma que acreditou. Então, se já tiver alguém aqui também, já esteja participando, que é da turma semente, já deixa aqui nos comentários, dá um oi para eu ver que vocês estão por aqui. Fiquei muito feliz, sábado foi incrível, a gente deu o start, deu início na turma semente, que é uma turma que vai levar essa metodologia. Mas essa semana especificamente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar sobre temas diferenciados, com profissionais diferenciados, trazendo, né, para discussão aqui artigos científicos, para que a gente possa trabalhar com evidências, tá? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que isso é bom, e por isso que eu falo, essa live, gente, se vocês puderem, pode compartilhar com profissionais, com gestores e com praticantes do Pilates. Essa é uma outra linha aí da Ali Pilates, que essa é a importância do praticante ter essa consciência, né? Eu acho que quem trabalha com Pilates, quem vivencia o Pilates, sabe dessa importância, né? O aluno, o praticante, o nosso cliente lá no estúdio de Pilates, quanto mais consciência da importância da participação dele na terapêutica, isso vai fazer total diferença, gente. Então,
Deixa eu ver aqui como é que tá o chat, só um minuto. Não, beleza. Vamos lá. Vamos continuar, gente. Essa questão que, enfim, na fisioterapia, muitas vezes a gente vai chamar de terapia comportamental, isso faz total diferença no resultado do tratamento, tá? E aí, eu não estou falando especificamente só para fisioterapeutas, pode ser que tenham aqui treinadores, é, profissionais de educação física, profissionais da dança, enfim. E quando a gente vai para o Pilates, que eu acho que o tema da aula, né? Eu coloquei aí o tema da aula, Pilates como ferramenta terapêutica. E aí já fica a pergunta para vocês: vocês concordam? Pilates pode ser uma ferramenta terapêutica? Vocês acham que esse é um termo bom para se falar sobre Pilates? Eu, particularmente, e peço mesmo para vocês deixarem nos comentários. Eu acho que, assim, é uma descrição que me agrada em alguns aspectos. Por quê? Porque é uma ferramenta e a gente precisa saber utilizar essa ferramenta, né? Quem nunca falou, mesmo sem ser profissional da área, falou: não, Pilates é ótimo para coluna, Pilates é ótimo para dor lombar, Pilates é ótimo para incontinência urinária, Pilates é ótimo para tudo. Maravilha, que bom, tomara que todo mundo, né, realmente veja e realmente tenha resultados positivos com vários fatores. E a gente sabe que tem comprovação científica para diversos fatores, né? Não todos, mas para diversos fatores. Mas não é você sentar no Cadillac e a sua coluna vai melhorar. Não é você, né, fazer um exercício na chair e a sua dor no quadril vai sumir. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar essa autoridade para dentro do Pilates, levar esse conceito para dentro do Pilates. Por isso a gente está aqui hoje, por isso Maria Alina vai estar aí presente com vocês nessa sequência de aula, Lívia, Ana Paula, falando sobre temas importantíssimos e trazendo artigo científico. O meu tema hoje é um tema super amplo, e aí ele contempla Pilates como uma ferramenta terapêutica. Então, para começar a levar para o meu raciocínio aqui de metodologia, para que vocês entendam como é que essa ferramenta, isso pode se tornar uma ferramenta terapêutica, o primeiro ponto que eu preciso falar para vocês é isso, é que essa ferramenta ela tem que ser, a gente tem que saber utilizar, né? Então, quem vai colocar muito disso aí amanhã é a Ana Paula, falando sobre as disfunções, né, posturais. Então, assim, as disfunções da coluna, desculpa, e aí ela vai trazer bastante coisa de avaliação, que eu acho que é um ponto fundamental se você quer utilizar o Pilates como uma ferramenta terapêutica. O segundo ponto que eu acho que, para mim, passa a fazer sentido pensar no Pilates como uma ferramenta terapêutica é você ter a prática baseada em evidências e você ter um raciocínio clínico para você gerar o seu repertório, por exemplo, de Pilates. Então, montar um repertório de Pilates, e é uma das grandes questões quando eu estou ministrando curso de Pilates, né? Como é que eu monto meu repertório de Pilates? O seu repertório de Pilates, na minha opinião, e também pode colocar aqui nos comentários, ele tem que ser totalmente flexível e individual, né? E não necessariamente eu preciso montar 50 aulas no dia, eu vou atender 50 clientes dentro do Pilates, eu vou montar 50 aulas. Não, mas eu tenho que ter um olhar para um ajuste postural, para exercícios corretivos. Então, uma adaptação ao exercício muitas vezes vai direcionar para o objetivo. Mas para isso, eu tenho que ter um raciocínio clínico prévio, tá? Eu tenho que ter essa observação constante durante a aula. Então, são temas que eu vou falar aqui durante essa aula. Sobre dor, né? Se a gente está falando sobre Pilates como ferramenta terapêutica, eu vou falar sobre dor. E a gente já está iniciando aqui a introdução da prática baseada em evidências, que é um dos pilares, né, da área Pilates integrativa. Então, é dessa forma que a gente está buscando um diferencial, elevar o nível do Pilates, pensando na prática baseada em evidências. Como é que essa prática ela vai ser baseada em evidências? Existem aí três fatores que são super importantes, tá? E se você puder colocar o primeiro slide, deixa eu ver aqui, o primeiro slide, se você conseguir colocar, ele tem aqui a prática baseada em evidências, mas se não eu vou explicando por aqui, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar numa prática baseada em evidências? Primeiro, a gente tem que pensar no objetivo do cliente. E isso aí é um fator indispensável, porque às vezes a gente quer fazer uma correção postural, a gente quer melhorar
alguma questão, mas na verdade o objetivo do cliente, o interesse dele chegar até o Pilates foi outro. Então, isso vai ser um fator importante e fundamental, até porque ele é peça-chave, como a gente falou lá no início. Ele é peça-chave do tratamento. Então, se a gente tem um cliente que não está ali ativo no tratamento dele, ativo com o objetivo dele, né? O resultado não vai ser bom. Então, um dos pontos principais é esse diálogo com o nosso cliente, tá? Pensando no objetivo dele, então eu tenho que alinhar isso, e eu tenho que alinhar isso também com a minha expertise, com o meu trabalho. Então, o que que eu identifiquei que é necessário? Muitas vezes ele vai querer uma coisa e eu estou identificando que é necessário outra coisa também. Então, a gente vai tentar ajustar isso. Como é que eu vou ajustar isso? Baseado na melhor evidência, tá? Então, qual a melhor evidência para o objetivo dele? Qual é o objetivo dele? Melhora da performance, dor, prevenção, enfim. Então, qual é o objetivo dele? A gente busca ali a evidência. Então, é com essas evidências que ao longo da aula eu vou mostrar para vocês, focando bastante aqui na parte de dor, tá? Porque é o tema da aula. Então, eu trouxe alguns artigos para a gente conversar sobre. Então, o objetivo do cliente, a minha expertise, né, e as evidências clínicas. Isso vai ser o baseado em evidências. Aí a gente leva para o raciocínio clínico. Quando a gente leva para o raciocínio clínico, eu tenho que pensar também nos objetivos dele, eu tenho que pensar nas necessidades individuais, nas adaptações, nos exercícios corretivos específicos para ele, e vou pensar também nas alterações intermitentes, que são alterações, possíveis alterações daquele dia, daquele período, por exemplo, com um atleta, né, próximo a uma competição, ou com alguém que esteja passando por um período de luto, quanto isso modifica todo o sistema, né, toda a hidratação do corpo, todo o limiar de dor, e a gente vai falar um pouco mais específico da dor. Então, tudo isso vai elaborar, né? A gente vai conseguir elaborar um repertório de aula mais adequado, considerando o raciocínio clínico, que foi lá no baseado em evidências. Então, a gente consegue aí começar a ter mais qualidade no nosso trabalho, certo? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, pode ir colocando. Mais uma vez, ao longo dessa live, a gente vai ter algumas surpresas, tá? Então, quem puder, compartilha a live, divulga, e vamos nessa, vamos continuar aqui. Então, beleza, a gente falou sobre prática baseada em evidências, raciocínio clínico, e aí agora eu separei alguns artigos sobre dor, tá? Primeiro, né, porque se a gente está falando sobre ferramenta terapêutica, a gente vai entender um pouquinho da fisiologia da dor. E é assim com qualquer outro recurso, tá? Eu utilizei a dor como um tema central, é um tema super extenso, mas, da mesma forma, se, por exemplo, você for atender uma gestante, se você for atender um pós-operatório, um cardiopata, todos esses aspectos a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. O objetivo dele, o que você identificou que é importante e o que tem de respaldo científico, o que você achou ali de evidência mais relevante, mais importante para o teu tratamento. E aí a gente começa a elaborar um repertório. Então, eu separei alguns artigos. Deixa eu passar aqui. Ó, primeiro, é um artigo. Depois, todo mundo vai colocando para mim nos comentários quem quiser receber esses artigos, tá? Tá tudo separadinho. Então, todos os artigos que eu vou citar aqui já estão separados para vocês. É só solicitar aqui mesmo no chat do YouTube que a gente envia também. Então, vamos lá. O primeiro, a gente vai falar exatamente sobre a fisiologia da dor. Esse artigo, especificamente, a gente pegou algumas citações porque ele não era disponível na íntegra para todos. Então, a gente não poderia compartilhar esse artigo com vocês, tá? Mas a gente pegou alguns outros artigos que citam ele, então dá para a gente acompanhar aqui a tabela. A primeira tabela que esse artigo ele coloca é exatamente da percepção de dor. Então, como é que está a percepção de dor do seu cliente? E por que isso vai ser importante? Se você já atua com fisioterapia, com pilates, com educação física, você já deve ter, enfim, atendido, acompanhado algum cliente que tenha uma dor que muitas vezes passeia pelo corpo, é uma dor muito específica, uma dor que às vezes fala, eu não estou nem sentindo dor, será que é isso? E por que não...
Enfim, fica uma dor muito subjetiva. E tudo isso é dever nosso, como profissional que trabalha com movimento, que trabalha ali levando qualidade de vida, bem-estar, né? Essa é a proposta quando a gente fala, eu trabalho com bem-estar, com qualidade de vida. Então, é analisar também esse cliente. Esse cliente também precisa da gente. Então, assim, eu achei bem legal esse quadro, porque ele linka tanto a parte neural, quanto a parte emocional, quanto cascatas hormonais que são liberadas em decorrente da dor. A gente não vai ficar aqui muito específico nos hormônios, até para a gente poder evoluir com os artigos seguintes. Mas, assim, então ele dividiu em 3 grupos, tá? A percepção de dor. O primeiro seria o sistema sensitivo, discriminativo, o segundo, afetivo motivacional, e o terceiro, o sistema cognitivo avaliativo. Então, quando você fala de um sensitivo discriminativo, você está falando aí de vias aferentes e eferentes, está falando do sistema sensorial, você está falando de percepção, de presença de dor, de intensidade e intensidade da dor. Então, você consegue perceber que você tem a dor, você consegue perceber se ela é forte, se ela é fraca, se ela está no punho, se ela está enfim, na orelha, tá? Então, essa percepção, a dor, ela é positiva, ela é um sinal do corpo. O corpo precisa sentir dor para ele te avisar, ó, isso não tá legal. Vamos mudar isso. Isso está me incomodando. E isso pensando tanto na parte musculoesquelética quanto em órgãos e vísceras, tá? Então, assim, a dor, show, ela precisa acontecer, é um sinal do corpo, é um alerta. Agora, a gente tem também a percepção da dor lá no sistema afetivo motivacional. Então, aí a gente já está falando mais de um sistema límbico, de alterações mais de cascatas hormonais, de parte emocional. Então, tem interferência aí maior, né, uma interferência maior do meio externo. E a gente tem que tratar isso. A gente vai tratar o emocional da pessoa, não significa isso. Mas a orientação de procurar um profissional, a orientação de repente, estimular uma atividade mais aeróbica, ou fazer isso, trazer isso para dentro do Pilates. Eu estava conversando isso no sábado com o pessoal da certificação. O Joseph Pilates fazia exercícios com movimentos que hoje em dia, se dependendo de como seja feito, as pessoas já falam, isso não é Pilates e tal. Pilates, gente, Pilates é algo revolucionário. Joseph Pilates era uma pessoa revolucionária. Ele queria levar qualidade de vida, ele queria levar bem-estar. Então, colocar uma pessoa que precisa de uma liberação hormonal, que precisa ali ativar o sistema aeróbico e negar isso porque não pode, porque não é Pilates, e você? Qual é a sua profissão? Você é fisioterapeuta? Você é profissional de educação física? Você é profissional da dança? Será que isso está acima, né? Você ser profissional do Pilates está acima de você ser profissional da fisioterapia, profissional da educação física? Será que você ser profissional do Pilates está acima do bem-estar do seu cliente? Então, tem que tentar equilibrar isso, né? Às vezes, o que é Pilates, o que não é Pilates, a mão tem que ser pronada, a mão tem que ser supinada. O que isso vai interferir na qualidade do resultado do meu tratamento, né? Do meu cliente, do objetivo do meu cliente, sabe? Se isso interfere, faz sentido você fazer positivamente, né? Claro, se isso vai potencializar ali a qualidade do tratamento do meu cliente, por que não fazer? Claro que se é Pilates, é respeitando os princípios do Pilates. Se você vai utilizar o Pilates como uma ferramenta terapêutica, associando outras ferramentas terapêuticas que você tem, que você desenvolveu ao longo aí da sua vida profissional, faz mais sentido, tá? É isso que a gente busca, né, na área Pilates, é uma das coisas que a gente bateu muito nessa tecla, pensar no bem-estar do nosso cliente, o que é bom para ele, né, o que vai fazer sentido para ele, e não o que é Pilates, o que é menos Pilates, o que é mais Pilates. Pilates tem princípios, a gente tem que seguir esses princípios, e seguindo todos esses princípios a gente consegue associar técnicas, sim, tá? Gente, me fala o que vocês estão achando, hein? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Beleza. Então, seguindo, falamos do primeiro sistema discriminativo, né? Dor, aonde, qual intensidade.
Afetivo motivacional, então você tem uma dor ali com interferência de um sistema límbico, de uma cascata hormonal, e tem uma resposta comportamental à dor, né? Tinha uma senhorinha paciente, eu sempre dou esse exemplo. É uma frase antiga, mas assim, eu acho que, né, tem tudo a ver. A dor é real, sofrimento por ela é opcional. Então, como é que você lida com aquela dor? Isso a gente trabalha muito também com a gestante, na questão do trabalho de parto. Então, saber realmente lidar com a dor, tá? E não romantizar também. Uma coisa que eu sempre falo, né? Se você tem uma dor que já tem ali uma percepção emocional, comportamental, e aí na fisioterapia, né, a pessoa vem para um atendimento, a gente acaba falando muito, né, da dor. E no Pilates a gente trabalha com saúde, então é uma coisa que eu tento quebrar um pouco dentro da rotina do Pilates, porque quando o cliente ele chega, ele tá vindo ali, de repente, para tratar uma dor lombar, tudo bem. Mas você não precisa ficar ali. Ele chegou para fazer a aula e você fala, e aí, como é que tá a sua dor hoje? Tá fraca, tá forte? Dá um EVA para ele responder. Sabe, você tá ali, ó, parece que vai. Eu falo que o pessoal às vezes fica regando a dor, né? E aí, quando às vezes o cliente chega e fala assim, aí você fala, e aí, como é que tá a sua dor? Aí ele fica pensando, fica procurando onde é que a dor tá, porque ele nem tava lembrando mais dela. E ele fica assim, às vezes eu falo assim, mas estranho, estranho que eu não tô sentindo hoje. Opa, tô achando estranho. Sabe? E não é para ser estranho, é para ser o normal. Mas se você fica ali chamando a dor, como é que tá hoje? Tá menos, tá mais? Tá aqui, tá ali? Você tá ali atraindo a atenção dele o tempo inteiro para dor. Não é, claro, desvalorizar a dor dele, falar, tá bom, não vou nem dar corda, não vou nem dar corda. Se ele chegou realmente sinalizando para você que estava com dor. Mas é diferente você chegar e falar como está sua dor hoje, e é diferente você falar como você está hoje. Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Ei, tá legal, hoje tá bonito, tá com cabelo diferente, nananã. Você está dando importância para como ele está naquele momento, você está perguntando para ele, dando opção para ele de falar com você caso ele esteja com dor, mas você não tá ali, ó. E aí, vamos chamar a dor? Vamos ver, cadê a dor? Cadê a dor? Eu quero tratar a dor. Meu, meu objetivo aqui é tratar a dor. Não, meu objetivo aqui é nem ver a dor, tá? Então, desmistificar um pouco isso, tá? E o último sistema que está aqui descrito nesse primeiro artigo, que quem quiser deixa aqui nos comentários para receber também, é o sistema cognitivo avaliativo. E aí, esse já vai estar um comportamento, já vem através de experiências prévias. Então, esse já está bem enraizado no córtex motor, lá na área de planejamento, na área de execução, porque ele já foi moldado, e aí a gente fala que são movimentos funcionais, né, que você passa a ter ali posturas de proteção. Então, você já faz aquilo ali com proteção. Ou seja, você já começa a ter vícios posturais também. Então, já foi lá para a área de planejamento motor. Então, para a gente tratar esse tipo de dor, a gente tem que fazer um novo engrama motor, tanto para prevenir novas dores, porque às vezes a dor começa lá no lombar, ele faz uma postura do sistema cognitivo avaliativo, ele foi lá, fez o ajuste postural porque ele estava com medo de sentir a dor, e aí ele começa a gerar uma dor, de repente, no quadril, de repente, em outras articulações. Então, não é simplesmente uma dor inespecífica, como muitas vezes, quando está lá no sistema límbico, é aquela dor que, é mais ou menos por aqui, eu não sei, às vezes é mais aqui, às vezes é mais ali. Não é uma dor que não tem muita consistência, né? Parece que tá tudo doendo, sabe? Uma dor muito similar também a crises aí de fibromialgia e tudo mais, que a gente sabe que tem essa ligação, né, com a parte afetiva, com a parte emocional, com o sistema límbico também. Então, assim, não é simplesmente uma dor sem um ponto, mas é uma dor que teve a sua origem em uma área, sobrecarregou as articulações até que gerou a dor em outra articulação, em outra área. Beleza, gente? Até aí? E aí, ok. No segundo quadro, que também está nesse mesmo artigo, aí ele divide em tipos de dor,
tá? Ele coloca como dor inflamatória, patológica, oncológica e lombalgia. Então, você vê que a lombalgia ficou aqui até no separado realmente. A dor inflamatória, ele dividiu aí em doenças reumáticas e período pós-cirúrgico. A dor patológica, ele dividiu em dor neuropática e dor disfuncional, né? E a oncológica e a lombalgia. Eu preferi me focar aqui na lombalgia, tá? A gente vai falar, então, mais específico agora, na dor crônica, tá? Então, eu trouxe outros artigos agora, já vou entrar em outro artigo, para a gente falar um pouco da dor crônica lombar. Lembrando que amanhã, se você quer saber tudo sobre coluna, é amanhã a aula maravilhosa da Ana Paula. É amanhã, né? Amanhã, disfunções da coluna. No mesmo horário, 8 horas, aqui no YouTube. Mas, então aqui, o que que eu procurei? Eu procurei diretrizes, tá? Da prática baseada em evidências para avaliação do tratamento da lombalgia. Então, é um artigo que pega todas as diretrizes para se tratar a lombalgia, mas não tem pilates no título. Estranho. É exatamente isso. A proposta aqui é a gente trazer para o Pilates. E não necessariamente vai ter artigo científico aqui totalmente voltado para isso, até porque esses são diretrizes, então é o que há de melhor no tratamento para a lombalgia. Então também tem esse artigo aí na íntegra para vocês, esse é um artigo que tem na íntegra para todo mundo que pedir aqui nos comentários. E aí ele fala exatamente sobre essa questão. Mas antes disso, já que a gente está falando aqui já de artigo, eu queria fazer um convite para vocês, e essa é uma das surpresas, né, de hoje. Além disso, a gente vai ter um sorteio da Kaufer. A Kaufer é nossa parceira nessa semana do Pilates e Evidências. Então, ela disponibilizou um kit para a gente sortear. Eu vou falar já tudo que está incluso nesse kit e vou falar também como é que vocês fazem para participar. Mas vocês só vão conseguir participar no final dessa aula. Então, segura que até o final aí eu vou falar para vocês o que vai ter nesse kit que a Kaufer disponibilizou. E tem um segundo convite, que é uma das, enfim, das novidades da área Pilates Integrativo. Fiquei super feliz porque foi um projeto também que a gente iniciou e que eu acho que tem tudo para realmente elevar a qualidade do Pilates, trazer esse bem-estar para os profissionais e trazer essa segurança para os praticantes. Então, eu quero convidar vocês a participar do Clube Ali, Pilates e Evidências. Esse clube, ele tem a proposta de trocar informações, abrir discussões entre profissionais sobre artigos científicos. Então, o que que a gente elaborou? A gente elaborou um encontro semanal, ele vai ser moderado pela Carla Jardim, ela vai trazer sempre um artigo científico para discussão com todos os profissionais que estiverem dentro desse clube. E a proposta é exatamente a gente pegar artigos que levem qualidade, né, à metodologia, que você consiga levar para a prática do Pilates e que isso seja aberto para discussão. Então, eu acho que é uma troca super legal e é uma forma também de você mostrar a sua expertise, né, a sua vivência. Muitas vezes a gente trabalha numa área muito específica e quando a gente conversa sobre aquela área específica com outros profissionais, a gente ajuda tanto outros profissionais também. Então, é uma forma também de quem estiver participando do clube se colocar ali como profissional. Então, quem quiser realmente fazer comentários, contar alguma experiência e tal, vai estar aberto, né? Claro, sempre moderado lá pela Carla. Então, é necessário um aviso para poder participar e tudo mais, até para que a reunião fique bem organizada e tenha uma metodologia legal para que todo mundo aprenda, né? E esses encontros, eles vão começar ainda esse mês. Então, o meu convite para vocês participarem. Vai ser uma assinatura. Então, você vai poder participar dessas aulas semanalmente. No final do mês, você ainda vai receber um e-book. Esse é o bônus para quem fizer a assinatura. Você recebe um e-book
com toda a revisão de tudo que foi falado, de tudo que foi comentado ali entre os profissionais, né? E além disso, o primeiro mês você vai pagar apenas R$ 1. O primeiro mês da assinatura do clube é apenas R$ 1, e aí você faz a assinatura durante um ano. E essa assinatura também é um valor simbólico, né, de R$ 24,90. Então, você pode fazer, você vai continuar assistindo todas as aulas. Como vai estar atrelada à plataforma, você vai poder assistir também essas aulas gravadas. Então, para quem quiser participar do ao vivo, quem quiser fazer colocações e tudo mais, as aulas, né, esses encontros, eles vão acontecer sempre terça-feira, 1 hora da tarde. Então, terça-feira, 1 hora da tarde, através do Zoom, a gente vai ter esse encontro. Vão ter profissionais convidados, vão ter profissionais que vão levar aí a sua experiência profissional, e a Carla Jardim vai estar moderando e trazendo artigo científico para embasar o tema ali central do mês. Então, eu já espero que vocês já estejam acessando o link. Eu não sei se o Thay já deixou aqui o link. Deixa nos comentários para quem quiser fazer a inscrição, tá? É um número de vagas limitado. A gente vai estar aí ao longo dessas 4 aulas liberando o link para vocês. Dúvidas também pode colocar no chat, tá, gente? E vamos lá. Ah, e tem mais uma coisa. Todo mundo que fizer a inscrição, além do bônus do e-book do primeiro mês por R$ 1, vocês vão ganhar um bônus, né, de R$ 500 na Calfer para a compra de um kit da Calfer. Então, se você já estava aí em mente, de repente, ter aparelhos de Pilates, trocar os aparelhos de Pilates, enfim, se fizer a assinatura do Clube Ali, a Calfer liberou R$ 500 de bônus. Então, super legal. É uma parceria maravilhosa que a gente está fazendo, então tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós, tá bom? Os aparelhos da Calfer, se vocês não conhecem, a gente tem aqui também nas nossas redes, vocês podem acessar. Eu trabalho com os aparelhos da Calfer, gosto muito, tem uma durabilidade muito boa. Então, já fica o convite até se quiser vir aqui no estúdio para conhecer os aparelhos, o convite já está feito, tá bom? Então, vamos seguir com as nossas evidências científicas, agora falando sobre lombalgia, tá? Então, voltando aqui, dor lombar. Lombalgia é o artigo Diretrizes da Prática Clínica baseada em evidências para avaliação e tratamento da lombalgia, tá? Implicações para a fisioterapia. Esse artigo, ele também faz um compilado, é uma revisão sistemática, e ele traz aqui em pauta algo que eu acho que é fundamental, esse olhar, né, para o tratamento e levar isso para os exercícios. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela para vocês. Ó, ele traz vários artigos associados, tá? É uma revisão. Então, dentro desses artigos... Ai, tá sumindo aqui para mim, peraí. Eles colocam o Pilates e exercícios físicos, né, recomendados para lombalgias não específicas, e isso é muito comum no dia a dia, que a gente atende, às vezes vem a dor lombar sem nenhuma causa específica, né? E aí, o exercício ele foi recomendado tanto para dor crônica, quanto subaguda, quanto acho que o Time botou agora aqui para vocês o link, hein, gente? Coloca nos comentários, gente. Então, vamos lá. Exercício físico na dor lombar, artigo científico que a gente já colocou aqui no kit de vocês, ó, acabou de entrar aí o link para vocês, gente. Então, o exercício ele vai ser recomendado tanto na dor aguda, subaguda, quanto crônica. Então, né, acho que isso já é mais
claro, né, para quem trabalha com Pilates, então não tem isso de, eu tô com dor, então não vou para o Pilates, né? E ainda existe alguns profissionais que falam dessa forma, né? E não é. Se você tá bem preparado para receber esse paciente, e aí mais uma vez eu falo, Pilates, ele não faz milagre, tá? Então, se você não está preparado para atender um paciente com dor aguda, realmente não vai ser adequado. E não é porque é Pilates, é porque você não está ainda preparado para fazer esse atendimento, para fazer esse acompanhamento de um cliente com uma dor aguda, tá? Mas o Pilates, o movimento, o exercício físico, ele vai ser recomendado também para dor aguda, tá? Então, beleza. Aí, o que eles colocam aqui, né, que eu achei legal e que casa com o próximo artigo que a gente vai citar. É, tem pouco, dentro desses artigos que foram analisados por essa revisão, não existe tanta diferenciação aí com exercícios de estabilização, de direcionamento, qual a direção melhor. Então, dentro desse artigo específico, não ficou claro isso. Aí eu fui procurar um outro artigo que ele fala sobre os efeitos do Pilates na ativação elétrica muscular em adultos com lombalgia crônica. E aí, o que eu achei super interessante? Eles fazem essa avaliação, né? A prevalência de dor lombar aqui já inicia, que também estava no outro artigo, prevalência de dor lombar, e por isso eu escolhi aqui falar um pouco da dor lombar, né? O Pilates como ferramenta terapêutica, porque a dor lombar ela tem uma alta incidência, então é um dos públicos mais presentes no estúdio de Pilates. Hoje em dia eu atendo muita cervicalgia também, então aí pensando no meu público específico, às vezes eu vejo mais cervicalgia até do que lombalgia, mas a lombalgia é algo global, se você for pensar na incidência a nível mundial, né? Aqui no Brasil tem estudo que comprova que 70 a 80% da população ou já teve ou vai ter dor lombar. Então, é uma alta incidência, então a gente tem que estar preparado para esse público. E aí, além disso, ele coloca que um dos fatores que desencadeiam aí a dor lombar é a fraqueza, principalmente a fadiga, na verdade, desculpa, é a fadiga muscular dos extensores de coluna. Se a gente está falando de coluna lombar, a gente está falando de uma lordose fisiológica, né? Então, para essa manutenção dessa lordose fisiológica, a gente precisa dos extensores, né, realmente terem uma resistência. Então, não adianta, né, trabalhar a potência muscular dos extensores, não vai ser esse o ponto principal para a prevenção da dor lombar, tá? Pensando especificamente na dor lombar. Então, eu vou pensar aí em melhorar a resistência muscular. Então, para isso, eu preciso trabalhar fibras lentas, né? Então, a gente precisa trabalhar com uma contração menor, e tá tudo isso descrito também nesse artigo. O que casa, né? O que vai direto ao encontro também quando a gente pensa nos flexores de tronco, tá? A gente tem que ter um equilíbrio ali entre os flexores e os extensores. Então, de qualquer forma, hoje em dia, né, com relação ao powerhouse, com relação à ativação central, é, a gente precisa de uma contração suave, a gente precisa de uma contração que a pessoa consiga fazer a manutenção ali durante a prática de atividade de vida diária. E é exatamente o que o artigo fala, né? Ele coloca isso de uma forma bem legal, bem didática, aqui, mostrando realmente a ativação. E aí ele coloca aqui o Pilates como uma excelente opção no tratamento das dores lombares, né, específicas, resultando na promoção e prevenção. Então, vai servir tanto para melhora, né, da dor, quanto para prevenção. E além dele falar que um dos fatores aqui principais seria a fadiga dos extensores, ele também coloca a importância da ativação muscular, promovendo a deformação plástica. Então, por exemplo,
Voltamos? Conseguem me escutar direitinho? Vamos lá, então. Então, falando aqui sobre o artigo, sobre ativação muscular, tá? Dentro aqui do artigo ainda de lombalgia. Foi, gente? Todo mundo conseguiu? Voltou? Então, bora lá. Então, o comprometimento da função da coluna, ele a longo prazo, né, como consequência dessa fadiga muscular, ele acaba impondo sobrecarga excessiva aos elementos passivos da coluna. Então, o que que acontece? Você começa a ter uma alteração plástica ali a longo prazo, você vai tendo aquela alteração e isso vai gerando uma sobrecarga para as outras articulações que estão ali próximas, tá? Então, acho que isso também fica bem nítido, bem claro quando a gente está falando ali de centralização. Então, com relação a novos conceitos, de treinar esse ajuste para realmente conseguir melhor alinhamento, assim, por exemplo, da pelve, né? Uma curvatura fisiológica mais eficiente para cada pessoa. Então, não necessariamente a curvatura fisiológica ela vai ter um ângulo perfeito, mas ela vai ser o mais adequado e mais funcional para aquela pessoa. E é sobre isso, né, um pouco do artigo. É, e aí aqui fala que depois do Pilates, essa musculatura ela passou a trabalhar com um potencial e com gasto energético menor. Então ela conseguiu fazer uma ativação de manutenção da postura com menor esforço, né? Então eu acho que isso é muito legal, né? O fato trabalhar com contrações submáximas, né? E o efeito do método Pilates foi satisfatório para isso, né? Ele trouxe exatamente essa ativação e essa conscientização que é tão importante quando a gente está trabalhando ali a centralização. Então, isso sugere um aumento da força muscular e maior capacidade do músculo em realizar os exercícios. Por outro lado, e aí falando agora um pouco do que eu tinha acabado de falar, ó, por outro lado, níveis de ativação elétrica foram diminuídos após a intervenção, é, o que representa maior eficiência muscular, que é exatamente isso que a gente busca quando a gente faz ali uma pirâmide de performance, uma ativação ali mais funcional, pensando num engrama motor, no planejamento motor, quando você consegue chegar ali no córtex, realmente, no planejamento, você consegue efetivamente ter um gasto energético menor, recrutar menos fibras para fazer ali a manutenção da postura de coisas do dia a dia, tá? E aí, esse foi o artigo, então, que trouxe um pouco desse respaldo aí para gente das contrações de ativação de centralização e também da otimização, realmente de reconhecer o Pilates ali como uma técnica. Então, todos esses artigos que eu trouxe para vocês ao longo dessa aula, eles falam muito sobre coisas que são importantes, que muitas vezes, por alguns profissionais, é, é deixado de lado, tá? E que faz parte dos princípios do Pilates, né? Então, a centralização é um princípio do Pilates. Existem modificações comprovadas cientificamente da que Joseph fazia no tempo dele. Joseph, como eu falei no início dessa aula, ele era muito à frente do tempo dele, ele era um homem revolucionário, mas hoje em dia a gente tem respaldo científico para com contrações submáximas, contrações aí de 20 a 30% da potência máxima, né? Então, trazer essa base científica para dentro da prática do Pilates é de fundamental importância para a gente ter resultados positivos e isso fazer com que o nosso cliente saia satisfeito e como o ciclo aí, continuando o ciclo, elevar cada vez mais a qualidade do Pilates. Então, profissionais bem preparados, capacitados e embasados, a gente consegue ter resultados mais rápidos, né? Resultados assertivos, treinamentos que realmente gerem satisfação no cliente e que gerem essa sensação aí de que Pilates realmente é bom para tantas coisas, né, quanto o método é. Então, tentando aqui finalizar um pouco, eu trouxe também outros artigos, ó, os distúrbios da coluna lombar estão diretamente relacionados à incapacidade de estabilizar a coluna, que pode ser causado por um desequilíbrio nas funções dos músculos extensores e flexores de tronco. Então, no outro artigo, a gente já vê aí a importância, né, da
Nesse último que eu falei para vocês, era exatamente sobre os músculos extensores. E nesse, a gente já vê aí a necessidade do equilíbrio de extensores e flexores. E aí eles descrevem isso de uma forma mais eficiente. O meu objetivo hoje aqui não foi, como é a proposta do clube, que é trabalhar em cima do artigo por completo. Eu quis trazer para vocês várias evidências, vários artigos diferentes para a gente ver o quanto é importante a gente estudar a fundo cada um deles. E o quanto isso interfere na qualidade do nosso trabalho. Quando isso interfere na qualidade do nosso trabalho, interfere também no final do dia da gente estar menos cansado, da gente estar menos estressado, porque a gente faz um trabalho consciente, a gente sabe o que a gente está buscando, a gente consegue enxergar os resultados, e isso é motivador para a gente e para quem está praticando. Né? Fazer algo que você não vê resultado, ou muitas vezes você até vê um aluno, um cliente seu chega e fala, ai, melhorei a minha dor. E aí você pensa assim, Pilates. Não, não é Pilates, é o seu trabalho. Mas para que você realmente sinta que foi o seu trabalho que melhorou, você tem que saber o porquê que você fez cada exercício. Então, enfim, tem alguns profissionais que têm essa diferença, tem que ser com a mão prona, tem que ser com a mão supina, tem que ser com os dedos afastados, enfim, essas diferenças pequenas dos exercícios muitas vezes não vão interferir em absolutamente nada no tratamento final dele. Mas, de repente, um repertório mais adequado, um exercício corretivo ali ajustado dentro do seu repertório de aula mesmo, isso vai trazer diferença. E isso você vai fazer lá, ó, no baseado em evidências, no raciocínio clínico, em tudo que a gente falou durante essa aula. Então, boa noite a todos. Já fica o convite. Amanhã tem Ana Paula falando sobre disfunções da coluna. Na sequência, vai ter a Lívia falando de Pilates e performance. Se realmente Pilates é capaz de melhorar a performance de atletas de alto rendimento. Então, vai ter uma discussão super legal com a Lívia. E para fechar, a Maria Lina falando de mobilização neural no Pilates. Vai ser uma sequência de aulas fantástica, com profissionais incríveis. Eu estou muito feliz de ter iniciado aí essa sequência de aulas com vocês. O link para quem quiser participar do clube já está aqui nos comentários, vai ficar disponível também. Participem, é uma forma da gente compartilhar conhecimento, aumentar a qualidade do Pilates do Brasil. E eu estar pertinho de vocês também, eu vou adorar pelo Zoom, a gente consegue se ver, consegue interagir bem mais. Mas, para quem não conseguir participar do Clube Ali ao vivo, as aulas também vão ficar gravadas. Então, você vai poder acessar todo o conteúdo de todas as aulas semanalmente vai estar lá disponível também na Hotmart. Então, vocês vão poder assistir no horário que vocês quiserem. Querem participar ao vivo e depois assistir a aula gravada? Podem participar. Pode depois escutar com calma, escrever tudo. E no final do mês tem o e-book, tem a revisão, tem o review de tudo que foi falado aí ao longo das aulas, das semanas. Certo? Eu espero que vocês gostem muito. Se vocês ainda não estão lá no Instagram da Ali Pilates Integrativo, @métodoali. Entra lá no Instagram, já segue a gente vai continuar aí fazendo divulgação da semana Pilates e Evidências. Eu espero que vocês continuem participando das aulas. E lá no Instagram a gente vai estar sempre colocando posts também educativos e importantes para a nossa rotina, que facilitem o nosso dia a dia, que melhorem nossas práticas dentro do Pilates, seja você profissional, gestor ou praticante. Um beijo, boa noite.